Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? É o seguinte, voltei para o YouTube, vocês pediram vídeo, ficaram chorando na minha orelha. Eu sei, gente, eu sei que eu fiquei devendo vídeo no YouTube para vocês, mas eu já vim com um vídeo daqueles que vocês mesmo pediram. Esse daqui é um vídeo específico que minha amiga Mari pediu. Mari, esse é para você. Vamos ranquear todos os livros que eu li do Stephen King. Ah, Lorena, por que não tem um instituto? Ah, Lorena, por que não tem tal livro? É porque eu não li. Ou eu esqueci. Então, assim, se eu li algum livro que vocês sabem que eu li e eu não falei, eu esqueci, gente. Acontece. Eu olhei aqui pelos meus livros e fui adicionando na lista, pegando as capinhas. Então, assim, vamos ver o que é que vai rolar aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de deixar o seu comentário também, hypar esse vídeo, usar os links aqui do canal, gente, sempre tem um cupom de desconto, o link da Amazon, você pode comprar qualquer coisa no link da Amazon, entra pelo link, adiciona no seu carrinho, finaliza a sua compra, que você consegue ajudar aqui o canal a receber uma pequena comissão e você não perde nada com isso, né? E, gente, vamos lá. Eu vou colocar vocês aqui na tela, a gente conversar um pouquinho sobre os livros em si do King. Só pra vocês saberem, gente, eu fiz a leitura do Stephen King, maior parte em ordem cronológica, e depois eu fui lendo o que eu queria de cada coisa. No total aqui, são basicamente, eu acho que 34 livros do autor que eu li. Que eu me lembro de ter lido, porque o Scooby tá passando por aquela instabilidade que eles estão fazendo agora, novas atualizações, e eu não tô conseguindo me localizar muito bem dentro do Scooby. E é lá que eu tinha todas essas leituras antigas que eu fiz, sabe? Vamos ver como é que vai... Se eu me lembrei muito bem, eu fui aqui pela minha estante, vendo os livros que eu tinha lido daqui, que eu acho que todos os livros do King que eu li eu tenho. Então vamos lá, vamos por ordem aqui. King é Rei, obra-prima. É aquele livro favoritado que mudou minha vida, que eu amo, que eu indico, que tá. Eu não sei se eu vou colocar em ordem de cada linha, tá, gente? Vamos ver de acordo com o que tá acontecendo. Vai acontecendo o vídeo. Amei, mas não é favorito. É aquele livro muito bom, que eu indicaria demais, mas não é meu favorito. Ele é um 5 estrelas, sólido, sabe? O Vale a Pena, mas não leria novamente. É aquele livro que eu gostei bastante, mas eu não sei se valeria uma releitura, sabe? É aquele livro que você lê e você fala, putz, livro bom, e a vida segue, sabe? A quarta categoria seria Bem Qualquer Coisa. Aquele não fede nem cheira, não valia a pena nem você manter, às vezes, na estante, sabe? Aquele livro assim, mais ou menos. E o último é Poderia Ter Me Poupado Desse Desgosto Horrível, ou seja, lamentável, triste. Meu Deus, como que publicaram isso? É isso daí, a minha classificação. Vamos começar com Carrie, então. Carrie é um livro do autor que, novamente, eu li depois de ter lido outras coisas do autor. Então, eu já sentia como é que era o King, e aqui eu falo que é um King muito novo, sabe? Eu entendo o porquê ele existe hoje, no jeito que ele é, exatamente por Carrie, porque ele foi visionário. Carrie é uma coisa, é um livro que assim, cultura pop usa esse livro o tempo todo, porque ele é referência. Eu não colocaria ele como obra-prima, mas certamente é um amei, mas não é favorito. Com certeza eu indico pra vocês, talvez não como uma primeira leitura do King, mas como uma leitura ali complementar depois que você já leu algumas coisas do autor, sabe? E é um livro pequeno, relativamente pequeno. Vamos para O Iluminado. O Iluminado, ele é um livro que marcou muito pra mim, porque ele foi um livro que... foi o primeiro livro de terror, entre aspas, que eu li. Porque o que eu gosto do King é que muitas vezes o terror do King, ele não é um terror longe da gente, ele é um terror humano, sabe? Aquele terror assim, o nosso pior inimigo é o ser humano. E o Iluminado, apesar de ter uma partezinha mais, assim, sobrenatural, quem é, na verdade, o nosso inimigo é o próprio personagem principal, né? E aí a gente vai ver o Danny acompanhando ali a decadência do pai. E esse livro me deu um friozinho na espinha, gente. Então vamos, King é rei, obra-prima, eu entendo porque o King é o King perfeito que a gente conhece, porque o Iluminado é um livro excelente. É aquele negócio, ame ou odeie. O Iluminado, pra mim, é um perfeito, tá? E a gente entra em Cujo, que é um livro desesperador, de um São Bernardo que tá ali pronto pra pegar a mãe e o filho que tá dentro de um carro trancado em um calor escaldante. Ele tem raiva, né, e é um cachorro enorme, gente. São Bernardo é um cachorro enorme. E eu amo esse livro de um jeito, assim, eu falo que ele é um livro injustiçado do autor, porque todo mundo fala Iluminado, todo mundo fala de Carrie, Cemitério, Salem, e Cujo sempre fica pro final. Mas Cujo, pra mim, é obra-prima, tá? Isso daqui, se você não tiver um pouco de claustrofobia
lendo esse livro, de estar trancado dentro do carro junto com aquele povo, você tá lendo errado, tá? A Hora do Lobisomem é um livro ilustrado do autor, que veio pela Biblioteca King, né? Eu gosto, não é favorito, vale a pena, mas eu acho que eu não leria novamente, sabe? É aquele livro assim, ok, bacana, tá tudo bem. E eu tô muito animada, gente, isso veio me conta dos livros do King, agora me veio esse pensamento que vai vir publicação de Torre Negra, né? Ai, nossa, gente, eu tô doida pra ler, porque eu sou aquela pessoa que tá esperando a Suma, sabe? Lançar Torre Negra pra poder ter minha primeira identificação com essa série, sabe? Porque eu não queria ler na versão antiga, eu queria uma versão mais atualizada, sabe? Com tradução atualizada, enfim. E aí, voltando aqui agora, por isso que Torre Negra não tá aqui, tá? Voltando para Dolores Claiborne, um livro que eu li ano passado, foi 2024, quando lançou. Gente, que livro incrível! Sério, o livro não tem capítulo, já vou avisando vocês, ele é fininho. Ele não tem capítulo, ele é um texto corridaço, mas tem como você ir parando no meio do caminho, tá, gente? Pra você poder ter umas quebras no texto que você consegue parar, mas ele não tem capítulo. E é basicamente, a Dolores, eu falo que ela tem uma personalidade tão única e é tão diferente que você meio que não... É quase como se a voz do King não conseguisse conter o quão incrível a Dolores é, entendeu? É uma mulher que tá sendo acusada de ter matado a patroa dela, só que ela jura de pé junto pra polícia que ela não fez esse crime. Porque essa coisa recai sobre ela, porque ela era investigada antigamente ela foi investigada antigamente por conta de um outro assassinato que teve, uma outra morte, mas ela nunca foi culpada, enfim. E aí ela fala assim, você quer saber, gente? Eu sou véia já, tô cansada dessa vida, eu não matei a Vera, que é a empregadora dela, né? Vem cá, deixa eu contar minha fofoca inteirinha pra vocês. E aí, é ela, no depoimento com os policiais, contando a história da vida dela. Ela é desbocada, sério, gente, essa mulher, ela é incrível. Isso daqui foi uma grande obra-prima pra mim. O King, ele é muito incrível, muito, muito incrível. E aí, já pegando Dolores, eu vou pular um pouquinho aqui os livros, eu vou direto pra Jogo Perigoso, porque ele é um livro que, teoricamente, ele tem uma relação com o Jogo Perigoso, porque em Dolores acontece o eclipse que acontece em Jogo Perigoso, e eles estão acontecendo ao mesmo tempo. É como se eles tivessem uma aqui e outra aqui. Então elas têm uma conexão durante o livro, uma aparece para outra, e é basicamente isso, gente. Eu não acho que é obrigatório você ler um livro antes do outro, não acho, tá? Sinceramente. Porque eu li Dolores, depois fui pro Jogo Perigoso. O King tinha escrito para ser um livro só que o tom da narrativa estava muito diferente, e realmente é muito diferente, não sei nem como é que, assim, é tão diferente que eu demorei 4 meses para ler Jogo Perigoso, porque era um livro que eu não estava conseguindo digerir. Ele é um livro extremamente pesado, os dois livros, Dolores e Jogo Perigoso, tratam sobre violência também contra a mulher. E é muito pesado, sabe? O King, ele tava muito inspirado em ser meio gore, assim. Esse livro aqui não dá, gente. Esse daqui, eu já vou para o Jogo Perigoso, porque olha que engraçado. As histórias têm temas semelhantes, ligação entre elas, mas esse daqui poderia ter me poupado o desgosto horrível de ter lido esse livro, entendeu? Pra você ver, os dois são muito semelhantes, mas o Jogo Perigoso pra mim não deu, tá? Não deu de jeito nenhum. E aí a gente vai pra Salem. Salem foi um livro que eu li, mas eu acho que eu li ele há bastante tempo, tá, gente? Mas é um livro que eu amei. Assim, se vocês forem olhar no meu Goodreads, talvez alguns daqui vão estar como favoritados, ou vão estar com estrelas diferentes do que eu coloquei. Até porque depois que você lê um livro, e se passa muito tempo que você leu esse livro, você acaba tendo uma visão ampliada ou meio que de fora da situação. Quando você lê um livro e dá uma nota, vai ser de um jeito. Depois de um tempo, você repensa aquele livro e ele pode cair de outro jeito para você. E você pode ir lendo outros livros do autor e vai mudando as suas ideias, enfim. Então não leve em consideração o meu Goodreads e Scooby, tá, gente? Vamos por aqui os sentimentos que eu tô sentindo aqui no momento, tá? Então Salem, eu acho que eu amei, mas não é um favorito. É um livro muito, muito bom. Que eu lembro que eu ficava desesperada também, porque tem uma criancinha aqui e a cidade é cheia de vampiros, enfim, e essa criança é mais sensitiva. Ai, gente, é muito gostoso esse livro, tá? Eu acho que o King do Velho Testamento, esse King que tava publicando quando ele era bem mais novo,
enfim, ele bate de um jeito diferente pra mim. Eu gosto bastante. E Salem tá no Velho Testamento, tá? Longa Marcha eu vou pular. Vou deixar ele aqui junto com Autoestrada. Vou deixar também junto com o Concorrente, porque são livros do Beckman. Então, vou deixar pra cá. Vamos pular pra Sombras da Noite, que é um livro de conto. Vocês vão ver que os livros de contos do King não estão muito aqui. Eles são livros que eu li, alguns livros eu li, outros eu li alguns contos. Então, assim, eu acho que o que eu menos li aqui da minha estante, gente, sinceramente, são os livros de conto do King. Tomara que eu não tenha esquecido nenhum livro aqui, porque eu ia ficar triste depois de ter lembrado de um livro que eu não coloquei. Mas Sombras da Noite é um livro que alguns contos valem muito a pena, que estão gravados na minha mente. Outros contos são ok. Então vale a pena, mas não leria novamente no sentido desses outros contos, sabe? Alguns contos eu leria novamente, outros contos eu não leria novamente. Então deixa ele ali no meio termo, tá tudo certo. A Dança da Morte. Eu sempre conto essa história, vocês não aguentam mais. Eu li em 2020, no meio da pandemia, tava aquele caos total de pandemia, e eu lendo sobre um vírus aí, uma pandemia também, que matou muito mais da metade da população. E A Dança da Morte, eu falo, o King, quando ele decide escrever livros com personagens incríveis, assim, ele consegue, tá? E A Dança da Morte, pra mim, é uma obra-prima. Todo mundo fala desse livro, e o final. Se tem uma coisa que eu posso falar pra você como uma leitora de King, gente, esquece os finais de Stephen King. No sentido assim, não vá para um livro do King esperando um final que você acha que seria o ideal. Ele não tá nem aí pra você, entendeu? Ele vai fazer o final dele. Eu não vou pra esses livros grandões, igual A Dança da Morte, esperando um super final. Não é isso que eu espero. Porque poucas vezes o King entrega um final que você de fato gosta. Vou ser bem sincera. Então eu aprendi a lidar com isso com o autor, porque eu acho que vale muito a pena toda a literatura dele, de maneira geral, todas as histórias dele. Então, A Dança da Morte, eu não acho um final ruim, vou ser bem sincera pra vocês. Mas ele também não é um final extremamente bom. Mas toda a jornada de A Dança da Morte te faz conectar com cada um dos personagens. O King é extremamente bom em te fazer conectar com os personagens e te fazer sentir lá dentro. A mãe Abigail tinha falas dela que eu arrepiava todos os cabelos do meu corpo quando essa mulher falava, entendeu? Porque basicamente nesse livro é contra o bem e o mal, enfim, uma coisa muito assim, peregrinação, pra chegar em um lugar, pra sei lá o que. Então esse livro pra mim é uma obra-prima do rei. A Zona Morta foi um dos livros, dos primeiros livros que eu li do autor, eu acho. E eu tenho vagas lembranças dele, não é um livro que ficou muito comigo, sabe? É um livro que eu acho que eu esqueci bastante, mas eu não acho que eu colocaria ele em bem qualquer coisa, porque ele não é bem qualquer coisa. Eu lembro que eu gostei muito quando eu li, mas eu acho que eu não leria novamente, até porque não surgiu a vontade de ler novamente depois de todos esses anos. Não foi um livro que eu amei muito, então vamos deixar ele no meio do caminho também. E aí a gente vai para O Cemitério, que foi um livro que eu li ano passado, acho que foi ano retrasado, alguma coisa assim. E eu amo esse livro, gente, eu amo esse livro demais. Eu acho que o King acertou muito quando escreveu esse livro. Saiu o filme, não vi o filme, e um fato interessante sobre mim, eu não gosto de terror, eu não sou a pessoa do terror, mas eu gosto muito de King, e eu não leio outros autores de terror a não ser King, porque eu acho que o King ele tem essa vibe assim, ele escreve terror, mas será mesmo, gente? Às vezes ele não escreve terror não, às vezes é uma coisa mais psicológica, às vezes é exatamente isso de o terror é o próprio ser humano, sabe? Não é muito o sobrenatural. Claro que uns livros dele aqui ou acolá tem muito mais sobrenatural, mas o problema é o ser humano. Ele pega uma coisa sobrenatural e ela extrapola, assim como no cemitério, que são um cemitério indígena, né, que eles enterram os animais, só que o cara descobre lá que se você enterra, meio que volta à vida, e aí acontece um acidente e uma pessoa perto dele ali falece, e esse livro é basicamente como lidar com o luto. E é um luto com um pouco de sobrenatural, entende? Então ele tem aquele êxtase, assim, de você ficar, ai meu Deus, o que tá rolando? Mas eu não acho ele extremamente terror assim, não. Eu acho ele uma obra-prima. Eu gosto muito, muito, muito desse livro. Acho que o final dele é incrível. Isso daqui, sério, o final desse livro, se você falar que esse final é ruim, você não entendeu, tá? O final, porque ele é muito, muito bom.
Vamos colocar pra cá. Christine foi um livro que eu li esse ano. E, sinceramente, eu não entendi por que esse livro é um livro tão favorito de muita gente. O King escreveu tanta coisa boa, melhor, e aí você prefere Christine? Eu não sei, eu acho que vale a pena, mas não leria novamente, tá? Não é um livro que vai pra mim, tá? E aí, vamos aqui para os livros que ele escreveu com o pseudônimo dele, tá? Que são esses daqui, ó. Vamos pular. Vamos colocar esse daqui. Isso. Vamos com A Autoestrada. Gente, esse livro não me desceu bem, sabe? Ele é um livro, assim, de gente louca fazendo doideira. Poderia ter me poupado de desgosto. Os livros do Beckman, eles não são os meus preferidos, tá? Eu já vou dizer. Eu acho que só tem um dele que é muito, muito bom. Que aí vocês vão saber qual é. Mas os outros eu acho ok. Não acho que esse é o único que eu poderia ter poupado meu tempo. Realmente, não é dos melhores não, tá? Longe de ser dos melhores. A Longa Marcha, eu queria reler esse livro. Então, eu acho que eu colocaria ele... Amei, mas não é favorito. Eu só queria reler ele pra poder pensar um pouco mais no final. Eu lembro que na época, eu li ele há muito tempo, ele não tinha nem republicação aqui, porque essa daqui é a capa que veio com republicação, né? Eu não lembro muita coisa dele ainda, mas eu queria reler, então não vale a pena reler, não encaixaria, entendeu? Então eu acho que eu amei, mas não é favorito, tá? E aí a gente vai pra Maldição. Ai, gente, isso aqui é muito bem qualquer coisa. Eu esperava muita coisa e aí o King entregou nada, entendeu? Mas assim, não é ainda ruim a ponto de desgosto, entendeu? Ele é só ruim, ele não é péssimo, igual a Autoestrada. E o concorrente, eu não sei se eu favoritei esse livro ou não, gente, mas ele é melhor que A Longa Marcha, isso eu lembro. Eu acho que eu colocaria obra-prima, tá? Eu não lembro se eu favoritei ou se ele foi 5 estrelas, ele ficaria entre um e outro aqui, tá? Mas eu li recentemente, eu li uns 3 meses atrás. Gostei demais, demais, demais. Eu tô doida pra ver a adaptação. Eu não consegui ir no cinema ver a adaptação. Mas eu amei o livro. O final é bom, o meio é bom, tudo é bom. Eu gostei demais desse livro. E nem parece que foi o mesmo autor que escreveu A Autoestrada. Entendeu? Porque ele publicava com um nome diferente, exatamente por escrever coisas semelhantes nesse nome, né? Não parece que ele é o mesmo autor de Autoestrada. Enfim, eu acho que eu peguei todos do pseudônimo, gente, não tem mais nenhum aqui não. E aí a gente vai começar a vir para uma era mais atual do King. It a Coisa, por exemplo. Ai, gente, eu não sou a maior amante de It, tá? E eu acho que é porque ele vai muito... É muita lenga-lenga, 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 vai e volta. Alguns personagens eu gosto, outros eu não gosto. Eu, sinceramente, não sei se eu releria esse livro. Ele fica no Vale a Pena, mas não leria novamente. Exatamente porque eu acho ele muito grande para pouca coisa que ele entrega. E A Dança da Morte é muito grande e eu ainda queria mais. Entendeu a diferença dos livros grandes? E aí a gente vai para Misery, que é um livro super aclamado também do autor. Eu acho que eu colocaria ele em obra-prima, sim. Porque ele é uma ótima porta de entrada pro autor, no sentido que aqui ele não tem nada de sobrenatural, não que eu me lembre, mas a mulher é louca. A personagem principal aqui, porque a gente tem um autor que sofre um acidente e aí a fã número 1 dele vai cuidar dele desse acidente no meio de uma nevasca e tal, só que ela coloca ele em cárcere, entendeu? É isso. E aí ele quer escapar, mas ele tá todo estrupiado da vida. Então, você fica ali naquele momento, meu Deus, ele vai fugir, ele não vai fugir, então eu acho que eu colocaria como obra-prima exatamente por essa adrenalina. E aí as pessoas falam pra mim, mas Lorena, eu comecei a ler e ele vai tão lento. Relaxa, gente, é porque depois ele vai muito mais rápido. Então eu acho que é uma construção que o King faz, eu não ficaria desesperada, não. A Espera de um Milagre. Meu Deus, que livro bom, um recorte incrível da época. O filme é incrível, tudo desse livro é incrível, é obra-prima. Se você não quer ler nada de terror, nada de suspense, nada, tem medo de tudo, lê A Espera de um Milagre que você vai sair com drama, depressão, mas é um livro muito bom. Não tem nada de coisa ruim, assim, nesse livro, no sentido terror, tá? Tem coisa ruim, sim, porque um cara é preso injustamente por fazer uma atrocidade, né? Mas... E aí, lá na prisão, enfim, ele conhece o guarda, e aí vai contando a história dele, é bem triste, o livro inteiro é triste, gente. E aí a gente vai pra Sob a Redoma, que também é um dos livros grandões do King que eu amo, e foi o primeiro livro do King que eu li.
E eu gosto muito, muito, muito desse livro, tá? Eu acho que, novamente, é o mesmo estado de final que Dança da Morte fica. Muita gente odeia esse final. Tem a série, só que eu sei que a série, ela é completamente diferente do livro. Eu não gosto muito de assistir a série dos livros que eu gosto, porque eu tenho a impressão de que vai estragar pra mim, de certa forma. Enfim, sobre a Redoma, então, eu acho que ficaria em obra-prima, tá? Minha canequinha do King com um pouquinho de água, que eu tô falando mais do que deveria. E aí a gente vamos colocar juntinho esses livros aqui, ó, Joyland, Depois e O Garoto do Colorado, que são livros que o King publicou numa numa editora lá fora, que ela era uma editora que publicava aqueles romances policiais de banca, sabe? Então esses 3 livros são livros pequenos que ele fez para resgatar um pouco essa vibe e publicou por essa editora. A gente teve o lançamento esse ano de O Garoto do Colorado, que demorou muito tempo para chegar aqui, eu não sei porquê, mas era um livro que eu queria muito ler. Li ele. E Joyland, ele é um livro que eu amei, mas não é favorito, sinceramente. Ok. Eu leria novamente, ok, tá tudo certo. Depois, eu também acho... Eu gostei muito quando eu li Depois. Eu acho que eu vou colocar aqui também. Não amei, mas não é um favorito. Mas ele é um livro... Esses 2 livros, esses 3, na verdade. Esses 2, vamos colocar esses 2. Joyland e Depois são livros que você poderia super iniciar no autor também. Porque são livros muito fininhos, dá pra você entender a vibe do King, tem sobrenatural. E O Garoto do Colorado, que é esse terceiro livro aqui, ele tem o tom completamente diferente de Joyland e Depois, tá? Completamente diferente. Por que eu falo isso? Porque em Joyland a gente tem um parque de diversão assombrado, que aí o cara com dor de cotovelo vai trabalhar aí nesse lugar e vai conhecer essa fantasma aí. Em Depois, se eu não me engano, é o menino que ele conversa com pessoas que recentemente faleceram. E aí ele vai ter que ajudar numa investigação, enfim. Já O Garoto do Colorado é um tom completamente diferente, porque é uma jornalista ouvindo a história sobre o Garoto do Colorado, que é um cara que morreu e apareceu na praia dessa cidadezinha pequena. E aí ela tá sendo jornalista dessa cidadezinha pequena, e os outros 2 jornalistas que tem lá, eu acho que um tem 70 e outro tem 80 ou 90 anos. Então eu adoro personagem idoso, gente. E o livro é basicamente contando sobre essa história, se teve solução ou se não teve. É meio que uma lenda urbana ali naquela ilha. E ele não é muito sobre a finalização, sabe? Ele é mais um livro sobre a construção, sobre essa mulher que tá ouvindo, que vai pegar o bastão desses 2 jornalistas, responsabilidade de passar isso. Enfim, eu amei esse livro, gente. Eu amei tanto que ele ficaria em obra-prima. Apesar de saber que vai ter gente que ama e vai ter gente que odeia esse livro. Eu já vou avisando. Mas a narrativa dele foi tão boa, eu li isso daqui eu acho que um dia, de tão bom que é. Eu amo esse livro. Mister Mercedes é um livro que acho que foi a primeira vez que eu tive contato com um livro do King em que você já conhece a pessoa que é do mal, sabe? E você conhece a pessoa que é do mal com um ponto de vista e você tá acompanhando a investigação de outro ponto de vista. Então ele é um livro que, com certeza, eu amei, mas não é um favorito, sabe? Ele é, assim, acho que uma boa porta de entrada também se você quer um King mais policial. Novamente, não deixa de ser um livro que trata de assuntos ruins, porque todos os livros do King ele pega de alguma forma um assunto bem... e trabalha. E aí, vamos para Achados e Perdidos, que é o segundo livro, tá? Achados e Perdidos, eu achei muito bem qualquer coisa, tá? Eu lembro que desses livros aqui da trilogia do Bill, foi o que eu menos gostei. Eu, inclusive, cogitei não continuar a série por conta do Achados e Perdidos. Mas aí eu decidi continuar e fui para o último turno, que é o Achados e Perdidos. Aqui a gente tem uma história em Mister Mercedes. Achados e Perdidos a gente tem outra história. E em último turno a gente volta na história do primeiro. Então ele até faz mais sentido, sabe? Eu gostei, mas talvez seja um vale a pena, mas não leria novamente, sabe? Eu acho que o ponto alto da série é, assim, Mister Mercedes. O último turno é o mediano e o ruim mesmo é o livro 2. E eu tenho tendência a não gostar de livros 2, gente. Não sei. Tem essa tendência. E aí vem Novembro de 63. Eu com certeza amei, mas eu não favoritei esse livro.
porque eu achei que era uma coisa e aí eu fui lendo, era outra coisa. Ele tem uma vibe ficção científica, dele voltar no tempo para poder interferir na morte, né, do presidente dos Estados Unidos, mas no meio do livro tem uma partezona enorme de romance. O Stephen King devia estar muito apaixonado na época. Não sei o que aconteceu com esse livro. Ele passa uma parte enorme do livro nessa lenga-lenga do romance, e eu não sou muito do romance, não entendi o Stephen King no romance, o que tá acontecendo. Enfim, não é favorito, mas ele é 5 estrelas sim, tá, gente? E aí a gente vai pro Com Sangue, o que é muito difícil conseguir colocar aqui pra vocês um livro de contos. Porque tem 2 contos nesse livro Com Sangue, que é A Vida de Chuck e... qual que é o... são 2 contos, gente, eu esqueci. Que são incríveis, que são contos incríveis, que eu releria, que eu leria de novo e novamente. Mas tem outros contos aqui, inclusive o Com Sangue, que é o que dá nome aqui, que é da Holly também, é ruim, é muito ruim, entendeu? Então, como que eu vou conseguir classificar ele aqui? Não sei, eu acho que eu vou colocar aqui só por conta de A Vida de Chuck, tá? Do amei, mas não é favorito. Exatamente porque eu gostei, mas os outros contos acabaram diminuindo um pouquinho a qualidade do livro pra mim. A gente vai pra Outsider, que eu acho que na época eu favoritei esse livro. Mas agora, repensando, eu acho que ele não é um favorito. Ele é mais um dos livros da Holly. Se vocês não sabem, gente, Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e Último Turno, eles são do Bill Hodgins. O Bill, ele é um investigador. Depois dessa série aqui, a gente vai conhecer... Nessa série, a gente conhece a Holly, que é uma menina também que vai ajudar ele nas investigações. E daí pra frente, a gente vai acompanhar a Holly no dia a dia dela. Assim, a gente vai sair da asa do Bill e ir acompanhar a Holly. E aí a gente vem Mr. Mercedes, Achados Perdidos, Último Turno, Outsider e Com Sangue, que eu coloquei fora de ordem aqui, que são a continuação da história da Holly. E aqui eu acho que foi uma continuação relativamente boa, mas a Holly aparece do meio pro final do livro, porque ela vai participar na investigação de uma outra pessoa, de um outro policial. Então, eu acho que eu não leria novamente. Mas eu gostei, sim, mas eu não leria novamente. Eu acho que ele tá favoritado, sabia, gente? Mas agora, lendo outras coisas da Holly, eu acho que não foi bacana. E exatamente por ter lido esse livro e ter ido pra Com Sangue, que Com Sangue, pra mim, foi um conto extremamente dispensável. Porque ele repete tudo o que aconteceu em Outsider. Não faz sentido eu ler um conto que é uma repetição incessante da mesma coisa que eu acabei de ler. Então, assim, por isso que Com Sangue foi um conto que eu não gostei, mas Outsider é um ok. E aí a gente vai para Holly, que é o livro Antes de Não Pisque, que ainda é da Holly, tá, gente? Eu brincava que eu sempre queria um livro em que a pessoa tivesse uma profissão parecida com a minha, porque eu sou nutricionista. E aí, gente, a única pessoa que vai me aparecer com uma profissão meramente semelhante à minha, que é um pesquisador de alimentos, ele é do mal. E aparece Holly. E ele é um livro de investigação também, mas eu acho que eu não releria ele. Eu acho ele extenso, muito extenso, pra pouca coisa, assim, sabe? Ele é muito extenso, poderia ter diminuído. Basicamente isso. Mas a história é boa, é uma investigação legal, que acho que 2 meninas desaparecem, uma menina desaparece, e aí a Holly tem que investigar, enfim. Eu acho que é isso. Eu já tô embolando quase todos os livros da Holly na minha cabeça, porque eu li muito um atrás do outro. E aí a gente vai para Não Pisque, que foi um lançamento desse ano, que eu gostei demais, tá, gente? Eu acho que eu colocaria ele aqui, o amei, mas não é favorito, eu não sei. É difícil, porque quando você começa a comparar, se eu colocar Não Pisque aqui e eu comparar com O Cemitério Iluminado, com certeza esses daqui ganhariam de Não Pisque. Entendeu? Porque o King do Velho Testamento... eu tenho mais tendência de gostar. Então vamos colocar aqui no amei, mas não é favorito, porque ele é um livro muito bom, eu gostei. Da Holly, eu acho que ele é o mais forte de todos, tá, gente? O mais forte de todos. E mais sombrio, esse daqui eu dei uma roubada, tá, gente? Eu dei uma roubada leve, porque eu já li 4 contos desse livro, mas eu não finalizei o livro, tá? E os contos que eu li desse livro foram muito, muito bons. Então eu vou julgar por os contos que eu li, que foi... Eu não vou lembrar o nome dos contos agora, eu tinha que ter pegado o livro pra colocar pra vocês. Mas ele é um livro com vários contos, não é só poucos contos igual Com Sangue, que eu acho que são 4, são muitos, muitos contos. Então eu tô lendo ele aos poucos, mas eu vou colocar aqui no Vale a Pena, mas não leria novamente, tá? Ok.
Vamos agora para A Pequena Caixa de Gwendy. Eu amei esse livro, eu li esse livro em um dia, tá, gente? Eu gostei bastante, mas agora pensando, voltando, e sabendo que esse livro tem continuação, tem vários outros livros da Gwendy, etc., e eu nunca peguei esses livros, falei, eu nem tenho esses livros do King, talvez ele não seja muito lá qualquer coisa, né? Ele é bem qualquer coisa aqui pra mim, porque não quis pegar o resto. Isso é uma coisa que me instiga, né? Se eu não quero pegar o resto da continuação, alguma coisa tem, né? Não sei, bem qualquer coisa. E a gente vai para a Ogiva Nuclear, que é Ascensão, um livro horrível. Gente, eu não entendi nada do King nesse livro. Eu entendi o livro, mas aí eu entendi o livro e falei, pra quê? Ruim. E aí eu vou ficar aqui, né, gente? Poderia ter poupado esse desgosto horrível que foi ler Ascensão. Me conta aí, gente, o que vocês acharam de toda essa minha classificação aqui do King. Espero que eu não tenha esquecido nenhum livro, gente, sinceramente. E talvez, não sei se as categorias colocaram exatamente tudo que eu queria dizer. Acho que sim, acho que se você quiser começar pelos que eu gosto mais, faz mais sentido. O Iluminado, o Cujo, Dolores, são todos livros que você poderia começar a ler o autor, se você quisesse. O Cemitério também, Misery. O Garoto Colorado acho que nem tanto, tá, gente? Não vai muito, não. Mas, assim parece tão pouco livro, né, gente? Que triste. Mas são 34 livros que estão aí. Falta muito livro do King ainda pra eu ler, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí a sua classificação. Como é que você classificou os livros do King? Tem algum que você acha que eu deveria ler? Eu sei que o Instituto eu ainda não li. Eu sei que tem vários livros aqui, inclusive, que eu não li. Eu não li Doutor Sono, eu não li Escuridão Total, eu não li Love, a História de Lindsay, eu não li Celular, eu não li Sobre a Escrita. Eu não li vários livros que estão aqui que eu poderia ter lido, tá? Então, coloquem aí na listinha de vocês qual é que vocês querem que eu leia. Porque aí eu consigo colocar na frente. Esse ano, inclusive, eu li bastante livro do King, e depois, no final do ano, eu vou trazer uma retrospectiva dos livros do King. Não deixe de deixar aquele like, tá, gente? E se inscrever aqui no canal. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.